Ok, então vamos falar de vertebraplastias em fraturas na coluna vertebral. E a vertebroplastia, pronto, isto é a estrutura da apresentação, começando por falar um bocadinho sobre a patologia de base, tendo em conta que é uma causa de dor e de incapacidade importante. Quando são cerca de 1,4 milhão pessoas anualmente que têm fraturas e dor relacionada com a coluna vertebral, com fraturas vertebrais. A maior parte destas fraturas compressivas que acontecem com trauma minor, ocorrem em mulheres na menopausa ou pessoas com fatores de risco, como o uso de corticoterapia de longo termo. E há outro tipo de população que habitualmente não é tanto o alvo das nossas verteproplastias, mas também poderá vir a ser, e à medida que vamos usando mais a verteproplastias, também vamos ganhando segurança na técnica e vamos abrangendo as suas indicações, que é a causa traumática, quando há traumas, acidentes graves, que habitualmente são populações mais jovens, e as fraturas são mais graves, com maior destruição dos corpos vertebrais. Há vários tipos de gestão dos doentes com fratura vertebral. Habitualmente tem um curso benigno, maioritariamente quando não há compromisso neurológico. A dor dura cerca de 6 a 8 semanas e alguns doentes esta dor não resolve desta forma ou é especialmente intensa. E creio que este, sim, será o alvo das nossas terapêuticas de vertebroplastia, ou mesmo doentes que não queiram estar a sofrer estas 6 a 8 semanas e fazer medicação analgésica ou usar outro tipo de coletes. Creio que são muito usados na ortopedia, nós não usamos nem por isso quando vemos os doentes com fraturas vertebrais. E para diagnosticar as fraturas vertebrais, para mim, é perentório ver um ataque. Nós temos que ver o traço de fratura. Eu acho que na avaliação do doente com fratura ataque e a ressonância acabam por ser complementares. A ataque vai nos permitir ver com um alto grau de sensibilidade o traço de fratura, caracterizar estas linhas de fratura e o que é que atingem do corpo vertebral, e também não só o corpo da vértebra, mas como o arco neural, que são os elementos posteriores do corpo da vértebra. A ressonância, por outro lado, dá-nos outro tipo de informação. Por exemplo, aqui vemos que temos várias fraturas. Aquela que tem edema será aquela que é aguda. Ataque, por vezes, também dá jeito. Há vértebras que têm fratura, mas que não reduzem por aí além o seu tamanho. E, por vezes, não é por eu ver uma edema vertebral que eu posso excluir. Ou seja, se eu só pedir ressonância, por exemplo, há pessoas que acham que pedir só ressonância é tipo o passo à frente, mas não, é complementar a ataque, a meu ver, porque eu posso ter uma vértebra com edema e se tiver uma fratura associada que não alterou a configuração da vértebra, eu vou achar que é, por exemplo, edema de outra etiologia, por exemplo, degenerativo, e não é. Por isso, eu acho que deve haver sempre esta abordagem diagnóstica dos dois exames. E às vezes, vendo um ataque, já escolhemos fratura e depois não precisamos de sobrecarregar a ressonância magnética, que é um exame que por vezes é muito difícil de marcar. Também nos traumas maiores permite-nos ver a integridade dos ligamentos e também a interação com as estruturas do sistema nervoso central. Por exemplo, aqui temos dois casos onde há retropulsão do muro somático posterior, mas num dos casos, apesar de eu achar que aqui no ataque já é bastante sugestivo que este canal não vai estar nada bem, mas pronto, aqui temos a certeza que aqui não temos uma compressão do corpo vertebral, por isso, apesar de estarmos... Pronto, aqui também vemos que há uma lesão ligamentar. Em princípio, por exemplo, estas duas não seriam para vertebroplastia, por causa da lesão ligamentar. Contudo, por vezes, esta aqui, eu aceitaria que se fizesse uma vertebroplastia e que pudesse resultar e não gerar estabilidade e que não mantivesse a instabilidade. Contudo, esta já não é verdade. Primeiro, não é só os ligamentos posteriores que estão envolvidos, é também, para além de haver um compromisso do sistema nervoso central, há claramente uma disrupção da integridade do ligamento longitudinal posterior, que é extremamente importante nesta avaliação. E quando nós olhamos para estas fraturas, podemos classificá-las e esta classificação vai ser extremamente importante depois na nossa orientação terapêutica dos doentes. Isto é um esquema muito básico, que existe agora uma classificação que é a OSPINE Thoracolumbar, que está mais composta, mas eu acho que este boneco arcaico nos dá melhor a ideia da classificação destas fraturas. Podem ser compressivas, com
destruição maioritariamente do corpo da verta, de distração, que habitualmente está associada a traumas mais severos, onde há outro tipo de forças e que habitualmente está associada à lesão ligamentar, não só do disco, como também do arco neural, e das rotações a translações que são de alto impacto e que muitas vezes fazem secções do canal radicular central e medula. Aqui está a classificação que nós usamos. Eu indiquei aqui aquelas que são classicamente, que nós tratamos com verteproplastias, que são as fraturas que não abrangem o arco posterior, e depois há outro tipo de fraturas, ou seja, estas são as A correspondem ao A das axiais, as B correspondem às forças de distração e as C de translação. Pronto. Hoje em dia, e com a nossa cada vez mais experiência em vertebroplastia, há casos em fraturas que talvez não há A4, mas há A3, dependendo do caso, poderão eventualmente ser elegíveis para a vertebroplastia, mas classicamente serão estas duas, e as que não, estas aqui acabam por resolver, são fraturas minor que resolvem espontaneamente com o tempo nas tais 6 a 8 semanas. Isto é uma classificação que nos ajuda na orientação terapêutica dos doentes, que é baseada com a classificação morfológica destas classificações que eu tive a falar. O segundo elemento é a integridade ligamentar, que vemos na ressonância magnética, no qual o ligamento longitudinal posterior é uma das fibras estruturantes que mantém a coluna no seu alinhada e junta, e é muito importante para a sua estabilidade, e depois o envolvimento das estruturas neurológicas, não só na medula, mas também dos nervos que passam nos foramina, e que no conjunto vamos obter uma pontuação que nos vai ajudar a decidir se é um doente para operar, para intervenção ou para esperar e que não irá resolver a dor. Está aqui mais ou menos. Nós vamos aqui na parte do diagnóstico e depois eu acho que estes doentes devem ser avaliados e são melhor tratados quando existe como nós temos aqui uma plateia multidisciplinar, quando várias pessoas podem dar o seu input do que melhor fazer e como tratar melhor estes doentes. E pronto, eu vou falar especificamente da vertebroplastia, porque é o que eu tenho experiência. Que pronto, como eu disse, tem sido maioritariamente usado nas tipo 4 e é básica. Há situações que nós ainda não sabemos muito bem como agir, que são aquelas tipo 4, tipo A3 e tipo A4, e há outras situações que nós também, pronto, há quem faça, há quem não faça, mas é muito diverso. São as fraturas que quando não são, ou seja, osteoporóticas, que são aquelas mais agressivas, e também quando existe uma infecção, saberemos de tratar ou não tratar, será que o cimento vai servir como um corpo estranho para a bactéria se alojar ou não? Porque podemos ver uma fratura que esteja sobreinfectada, por exemplo. Até há pouco tempo tive um colega francês que falou comigo de um caso que tinha feito uma vertebroplastia numa fratura e o doente mantinha edema, o edema não resolvia e depois descobriram que tinha, ou seja, aquela fratura já estava sobreinfectada muito provavelmente, que não sabemos, ele disse que habitualmente nós também fazemos antibiótica antes da vertebroplastia, exatamente porque já é, enquanto muitas vezes nas radiofrequências não chegamos a fazer, que é uma técnica menos invasiva, nas vertebroplastias fazemos e mesmo assim temos que suspeitar quando as coisas não correm da forma normal de outro tipo de envolvimento. Em termos técnicos, o que é que nós fazemos? Podem ser técnicas, habitualmente ou é guiada por fluoroscopia ou por TAC e fluoroscopia na abordagem, e temos de ter sempre fluoroscopia porque a injeção de cimento tem que ser sempre feita sobre fluoroscopia para não haver complicações major, nomeadamente extravasamento de cimento para o canal raquidiano central, ou seja, controlar o muro somático posterior e para tentar que não haja líquidos para os discos ou extravasamento de cimento para as veias que depois podem dar embolias pulmonares com cimento. Pronto, o cimento é o PMMA, que é um polímero viscoso. Nós gostamos de quanto mais viscoso, melhor, porque conseguimos controlar melhor a injeção do cimento e também é feita, como o Miguel explicou, metemos no Scotty Dog, tentamos acertar
no pedículo e depois andamos sempre em axial até chegarmos ao morso somático posterior, onde começamos a andar em perfil. Agora, para além da vertebroplastia, as técnicas têm evoluído e que são indicações que têm vindo a ser desenvolvidas, que é, nomeadamente em doentes de trauma, por vezes, apesar de estarem associados a maior número de complicações, efetivamente, que é a cifoplastia. Na cifoplastia nós podemos estar, enquanto a vertebroplastia nós injetamos cimento com o propósito de reduzir a dor, na cifoplastia também há a intenção de aumentar o corpo da vértebra. E aí são utilizados vários tipos de dispositivos. Os primeiros foram os balões direitos e depois os balões curvos. Nos direitos habitualmente usam duplo. E o Spine Jack é um destes dispositivos que promove o aumento da altura do corpo da vértebra. E outros dispositivos são também, agora de terceira geração, são os stenting intravértebra, que também promovem este aumento do corpo da vértebra. Queria falar também um bocadinho destes que já tenho vindo a falar, das complicações que podem haver associadas à vertebroplastia. O risco queria um bocadinho salvaguardar, porque há um pseudo-mito que tem algo de verdade, que é que quando existe extravasamento para o disco, ou mesmo houve alguns estudos inicialmente que diziam que o facto de nós fazermos vertebroplastia numa vértebra ia promover a fratura de outras vértebras. Isto eu acho que foi numa parte inicial e as pessoas nem sempre, se calhar, tratavam a vértebra, mas depois não tratavam a doença, que era a osteoporose. Então os doentes, obviamente, com as vértebras frágeis, continuavam a fraturar as vértebras. Quando começámos a ter mais atenção à multidisciplinaridade destes doentes e a tratar também a osteoporose, creio que este tipo de circunstâncias foi reduzida e acaba por não ser relevante, e o que temos de melhoria em termos sintomáticos é muito favorável na vida dos doentes. Aqui acho que é um dos únicos estudos que foi feito contra placebo e que foi muito positivo na resposta à dor da vertebroplastia. Porque tudo o que é interventivo é muito difícil fazer contra placebo, porque envolve nós fingirmos que injetamos coisas nas pessoas e elas percebem. É difícil. Pronto, aqui é mais um estudo a comprovar que é seguro fazermos o que o Dr. Miguel Batista e Miguel Costa fizeram ontem, que é tratar múltiplos níveis, e que isso não irá promover um maior número de fraturas no futuro. E terminamos. Em tom de conclusão, então, queria só dizer que o diagnóstico é extremamente importante na caracterização e na escolha terapêutica dos doentes, que tanto a ressonância como o ataque, para mim, são complementares e vão ajudar-nos a escolher. A vertebroplastia é um tratamento eficaz na resolução da dor e tem baixo número de complicações, e o seu envolvimento não só no trauma, mas depois expandindo, por exemplo, em doentes oncológicos com tumores e que também podem beneficiar deste tipo de tratamentos, ainda está por explorar. Obrigada.